Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais um Momento Talmidim. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve lá, ativa o sininho para que você fique ligadinho todas as terças e quinta-feiras às 18h30 ali no canal da Igreja Ceifa, ok? Então, hoje quero conversar com vocês sobre algo muito importante para nós que amamos o Senhor, que seguimos Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre oração. Mas o que é orar? Orar é simplesmente falar com Deus. Eu sei que você fala com o Papai do Céu, eu sei que você fala com Deus em todo o tempo. Todos nós fazemos isso. Mas a Bíblia nos diz, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, que como que nós devemos orar. A Bíblia diz que quando formos orar, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que vê no secreto, e o nosso Pai nos recompensará. Então, crianças, a oração, ela é feita direcionada a Deus, através do nome de Jesus Cristo. Mas na Bíblia nós conhecemos muitos homens e mulheres de Deus que foram homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que passaram por muitos momentos durante a sua vida, momentos de tristeza, de enfermidade, momentos de guerra, e eles se utilizaram essa poderosa arma chamada oração para que o Senhor os ouvisse e para que o Senhor viesse em auxílio deles. Hoje eu quero compartilhar sobre algum desses homens e alguma dessas mulheres que durante a sua trajetória, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos relata momentos de oração que eles tiveram e as respostas que eles obtiveram na oração deles. Vamos comigo passear um pouquinho pela Bíblia? O primeiro homem de oração da Bíblia que eu quero comentar com vocês agora é Moisés. Lá em Êxodo 32, nos conta a respeito de quando Moisés sobe ao monte para receber de Deus os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés está lá no monte com o Senhor, a Bíblia nos relata que Moisés falava com Deus face a face. Olha que legal! Pensou você falando com Deus face a face, olhando diretamente para Ele? Moisés era esse homem. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá em cima e Deus mostrando para ele, entregando para ele os 10 mandamentos, Deus fala para Moisés que o povo que tinha ficado lá embaixo estava se rebelando. Sim, a Bíblia diz que eles construíram um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. E Deus ficou muito irado. Ficou tão irado que Deus falou para Moisés que Deus iria destruir o povo e ia começar um novo povo junto com ele. Olha só, imagine Deus tão brabo, falando isso para Moisés e dizendo: olha lá o teu povo, Moisés. O teu povo lá está se rebelando. Aquele teu povo que você tirou lá do Egito. Olha só o que eles estão fazendo, Moisés. Deus falou para Moisés: sabe o que vou fazer? Eu vou destruir todos eles e vou começar uma nova nação com você. Olha só, Moisés podia ter dito para Deus, né? Oh Deus, que legal, né? Que povo pecador, vamos sim destruir esse povo pecador, Deus, e vamos começar com uma nova nação de adoradores. Mas não foi assim que Moisés fez. Moisés fez uma oração de intercessão. E sabe o que é uma oração de intercessão? É quando eu me coloco no lugar do outro. Moisés se colocou à frente entre Deus e o povo. E Moisés falou para Deus: Deus, como assim? Como assim você vai acabar com esse povo? O que os outros povos vão dizer do Senhor? Que o Senhor os tirou do Egito para matá-los no deserto? Deus intercedeu pelo povo. E sabe, a Bíblia nos relata que Deus voltou atrás.
que Deus não realmente decidiu não acabar com o povo. Essa é uma oração muito poderosa que eu e você podemos fazer. Sabe, quando nós vemos às vezes os nossos amiguinhos errando, quando nós percebemos até nosso papai e nossa mamãe errando, né? O que nós devemos fazer? Julgar eles? Falar, isso mesmo, Deus, olha só como eles são pecadores. O que devemos fazer? Não, nós não devemos fazer assim. Nós devemos ter o coração de Moisés, um coração que intercede e falar, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa os pecados dos meus amiguinhos, perdoa o pecado do meu papai e da minha mãe, perdoa o pecado do meu vizinho, perdoa o pecado da minha nação nesse tempo. Então, uma das orações que eu quero que você pratique na sua casa é essa oração. Uma oração que você se coloca entre Deus e o pecador, para que Deus tenha misericórdia desse homem, dessa mulher e dessa criança que muitas vezes está em pecado. Mas será que foi só Moisés que fez uma oração poderosa? Não, temos mais homens e mulheres que fizeram orações poderosas e foram respondidas. Outro foi o rei Ezequias. Ah, mas por quem que o rei Ezequias orou, tia Cris? Olha só, crianças, o rei Ezequias orou por si mesmo. O rei Ezequias, ele era rei de Judá. E o rei Ezequias ficou enfermo. E ele ficou tão enfermo, à beira da morte, que o profeta Isaías, enviado por Deus, chegou no rei Ezequias e falou, olha, você vai morrer. Você vai morrer, essa doença vai te levar à morte. Então Deus está falando assim para você, rei Ezequias, disse o profeta. Põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás. Sabe, o rei Ezequias, a Bíblia nos diz que nesse momento ele estava acamado, ele virou o rosto para a parede e ele orou para o Senhor. Ele orou para o Senhor, ele falou, Senhor, lembra-te de tudo que o teu servo te serviu. Lembra-te de tudo, de como o teu servo serviu a nação a qual o Senhor colocou ele como líder. Sabe, o rei Ezequias fez essa oração pedindo para que o Senhor se lembrasse dele, que o Senhor o curasse. E será que Deus o curou? Antes mesmo do profeta Isaías ir embora, Deus chama o profeta e fala, volta lá no rei Ezequias e fala para ele que ele vai ser curado. Que em 3 dias ele se levantará e ele será curado. Olha só, Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E sabe o que mais? Além de Deus curar o rei Ezequias, a Bíblia nos diz que ele acrescentou mais 15 anos para que ele governasse. E sabe o que isso nos ensina, crianças? Isso nos ensina a oração pelos enfermos. Isso nos ensina que quando você está enfermo ou quando tem alguém doente perto de você, que nós devemos orar. A Bíblia diz que quando há enfermos, que nós devemos impor as mãos sobre eles, devemos orar, ungir ele com um óleo e pedir ao Senhor que os cure. Devemos declarar cura sobre as pessoas que estão doentes. O rei Ezequias orou por ele mesmo e Deus ouviu a sua oração e ele foi curado. Olha que oração poderosa. Você pode ser usado por Deus. Quando alguém ficar doente aí na sua casa, antes de você dar o remedinho, antes da mamãe pegar, vamos lá dar o xarope, vamos lá dar o remedinho para dor de cabeça. Fala, não mamãe, não papai, vamos orar primeiro. Vamos orar, vamos impor as mãos e vamos declarar cura em nome de Jesus. E aí, que tal fazer essa oração essa semana? Aonde você ver um doente, aonde você ver um enfermo, alguém que você souber que está precisando dessa oração de cura, seja corajoso, faça essa oração. E se você mesmo estiver enfermo, seja corajoso como o rei Ezequias, peça a Deus para que ele te cure. Amém? Ah, mas será que temos outros homens e mulheres de oração poderosa? Temos sim. Sabe um outro personagem? É Daniel. Quem não ouviu falar de Daniel? Daniel era um homem temente a Deus. Daniel, ele adorava ao Senhor.
E a Bíblia conta que um dia, homens que tinham muita inveja dele, eles pegaram e chegaram no rei Dário e falaram para ele: olha só, por que você não faz um decreto e qualquer outro homem que não adore somente ao Senhor deve ser jogado na cova dos leões? Sabe, esses homens fizeram esse decreto porque eles queriam destruir Daniel. Eles sabiam que Daniel orava somente ao Senhor. E eles ficaram espionando Daniel, porque eles sabiam que Daniel jamais iria se curvar diante de outros deuses, que Daniel somente iria se curvar diante do Senhor Criador dos céus e da terra. E sabe, quando Daniel ouviu esse decreto, a Bíblia nos diz que Daniel sobe lá no seu quarto e Daniel ora ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha só, 3 vezes ao dia ele dobrava os seus joelhos e adorava o Senhor. Esses homens maus que ficaram sabendo disso, eles foram lá e deduraram Daniel. E sabe o que o rei precisou fazer? O rei já tinha assinado o decreto. O rei precisou cumprir aquilo que ele mesmo já tinha assinado. Então ele mandou que pegasse Daniel e jogasse Daniel na cova dos leões. Porém, a Bíblia nos diz que o rei gostava muito de Daniel. E naquela noite diz que o rei ficou tão entristecido de ter jogado Daniel na cova dos leões, que ele não comeu e não bebeu. Diz que ele passou uma noite muito agitada. E na manhã seguinte diz que o rei se levanta cedinho. Ele correu lá para a gruta e ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Senhor, o teu Deus, te livrou da boca dos leões? E olha só, ele teve resposta. Daniel falou: vive, ó rei! O meu Deus, o Senhor, ele me livrou. Ele enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E Daniel saiu vivinho daquela cova. E o rei ficou muito irado com aqueles homens que atiçaram ele contra Daniel. E a Bíblia diz que ele mandou que aqueles homens fossem jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles foram devorados pelos leões. Daniel era um homem de oração. Daniel era um adorador. Sabe o que isso nos ensina, essa oração? Que não importa as dificuldades, não importa se as pessoas estão com inveja de você, porque você lê a Bíblia, se as pessoas falam, por que você louva tanto? Não importa. Importa que você adora a Deus. O importante é que você serve ao Senhor. Ok? Seja como Daniel, seja um adorador. Seja uma criança de oração todos os dias da sua vida. Adore ao Senhor, ore ao Senhor. Amém? Mas não parou por aí. Temos também uma mulher que orou. Essa mulher era chamada de Ana. Nós conhecemos a história de Ana. Ana, ela era casada com Eucana. E Ana, ela era estéril, Ana não podia ter filhos. E Ana, a Bíblia nos diz que um dia ela vai ao templo e ela ora com fervor ao Senhor. Ela ora com tanto fervor que o profeta Eli, quando vê ela orando, ele pensa que ela está embriagada, porque ela está orando com tanto fervor que apenas os seus lábios se mexem. E aí o profeta Eli fala: por que você é dada a tanto vinho? Abandona o vinho, mulher. Aí Ana se explica com o profeta e fala: não, meu senhor, o senhor não está entendendo. Eu não sou de ficar embriagada, eu não sou de beber vinho. Eu simplesmente estou orando ao Senhor, estou pedindo a Ele que me dê um filho, porque eu sou estéril. Sabe, a Bíblia nos diz que o profeta olha para Ana e ele lança uma palavra sobre Ana e fala: seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Seja feita assim como você pede ao Senhor. E a Bíblia nos relata que no outro ano, Ana dá à luz a quem? Ninguém mais do que o profeta Samuel. Samuel. Olha só que oração poderosa. Que oração que Ana fez ao Senhor com todo o seu coração. Um menino, um filhinho, era o que Ana mais queria. E Deus ouviu a oração de Ana.
Deus ouve as nossas orações. Deus sabe aquilo que nós mais ansiamos. Então, o que está dentro do seu coração agora, criança? O que mais você está ansiando nesse momento? Peça ao Senhor, assim como Ana pediu, com todo o seu coração. E tenha certeza, tenha fé que Deus vai responder a sua oração. Amém? Mas olha só sobre quem que eu vou falar agora. Que oração poderosa! A oração de Jesus, lá em João 17. Sabe por que a oração de Jesus é tão poderosa? Porque a oração de Jesus pelos discípulos, ele não ora só por aqueles discípulos que estão acompanhando ele. A Bíblia nos relata que ele também orou por mim e orou por você. A Bíblia nos relata que ele fala: Senhor, eu não oro só por esses que aqui estão, mas eu oro por aqueles que ainda crerão em mim. Então Jesus estava orando por mim e por você. Jesus era um intercessor e ele estava pedindo ao Pai que ele nos fortaleça. Ele estava pedindo ao Pai que o Pai nos cuidasse nesse tempo. Olha só que oração poderosa. A oração de Jesus. Jesus que nos ensinou a orar. Jesus que é o caminho que nos leva a Deus. Jesus que é em nome dele que todas as coisas acontecem. É em nome de Jesus. Jesus fez essa oração poderosa. Jesus também nos ensina que nós devemos orar não só pelas coisas que nós vemos agora, mas nós devemos orar pelas coisas que há de vir ainda. Nós devemos orar pelas coisas que ainda vão acontecer. Nós devemos declarar as bênçãos de Deus pelas coisas que vão acontecer. Vocês estão vendo, crianças, quantas homens e mulheres de oração. E como a oração é importante. Quando eu oro com fé, quando eu oro sabendo a quem eu estou orando, quando eu oro sabendo que é em nome de Jesus que as nossas orações são respondidas. Olha o que a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está lá em Filipenses 4:6. E em João 13:14 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Assim diz Jesus. Eu quero te encorajar, crianças, a vocês serem crianças de oração. Pelo que o seu coração está ansiando agora. Esse anseio mais profundo do teu coração, é isso que o Senhor quer atender. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me junto à oração, Senhor, dos teus filhos agora. Em nome de Jesus, aquilo que essas crianças agora estão pedindo ao Senhor. Senhor, eu me uno a essa oração, Senhor. Senhor, que o Senhor atende, Senhor, lá dos céus, Pai. Que o Senhor atenda a oração dos teus filhos. Pai, eu quero abençoar a cada criança, a cada família, Senhor, que está aqui hoje, Pai. Senhor, ouça, Senhor, a oração dos seus filhos, Senhor. Ouça o clamor, Senhor. Ouça o pedido de cura, Senhor. Ouça o pedido de provisão, Senhor. Ouça, Senhor. Mas mais do que ouvir, eu sei que o Senhor atende, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a cada família, Pai. E que eles vivam essa semana, Senhor. Vivam, Senhor, a resposta de oração que o Senhor vai enviar. Em nome de Jesus. Amém? Crianças, você foi chamada para ser uma criança de oração. Você foi chamada para verdadeiramente transformar todas as coisas à sua volta através da oração. Então, um grande beijo. Até o próximo Momento Talmidim. E me conte lá as respostas de oração que você recebeu nessa semana que vai passar. Amém? Beijo no coração. Tchau para vocês, crianças.